Hoje nós estaremos começando uma contagem regressiva para o dia de Pentecostes. Dia 4 de junho será celebrado mais uma vez o dia de Pentecostes, uma mudança radical na história da redenção, uma mudança de época que aconteceu quando a igreja nasceu em Jerusalém. A propósito disso, nós vamos continuar neste tema de falar sobre Deus, só que com ênfase durante essas próximas semanas, na pessoa do Espírito Santo. Para tanto, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, e vamos fazer a leitura a partir do versículo 15. João 14, versículo 15. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. João 14, versículo 15 a 27. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nosso Deus e Pai, se conosco durante esta reflexão hoje, instruindo o nosso espírito, nossa mente, nosso modo de ser e pensar, para que tenhamos visão clara das coisas de Ti, visão clara da Tua revelação, da Tua pessoa, dos Teus propósitos, da Tua maneira de lidar conosco. Senhor, vivemos num mundo tão confuso e até numa igreja tão confusa hoje em dia. Tantas mensagens, tantos mensageiros, tantas ideias conflitantes até no seio da igreja. Que a Tua palavra seja recebida com clareza, assim como peço que eu me ajude a falar com clareza daquilo que eu recebi de Ti. Em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Vamos sentar. O tema da quaresma toda, ou seja, na preparação para a Páscoa, que foi domingo retrasado, domingo passado, tendo recebido a visita do pastor Alexandre, demos uma pausa, mas o nosso tema durante a quaresma foi o conhecimento de Deus, usando como nosso ponto de partida a oração sacerdotal de Cristo de João 17,
e principalmente versículo 3, no qual nós vemos as palavras de Jesus que foram: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós falamos sobre o conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho. Gastamos semanas falando sobre esses dois membros da Santíssima Trindade, mas a terceira pessoa. Certamente a Santíssima Trindade compreende três pessoas. E nós temos que entender sobre a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade não é uma doutrina esotérica, nem tampouco uma doutrina reservada somente para os estudiosos, os eruditos, os teólogos de Torres de Marfim. Não, Santíssima Trindade foi assunto que Jesus levantou com os próprios discípulos, que eram homens simples, eram galileus. Então a Santíssima Trindade não, embora seja um mistério, sem dúvida, a Santíssima Trindade é uma doutrina importantíssima. E ao falarmos sobre o Pai, ao falarmos sobre o Filho, não podemos deixar de falar também sobre o Espírito Santo. Ele tem um papel fundamental a cumprir e cumpre esse papel na economia divina, nos eternos propósitos de Deus, pois também Ele é Deus. Nós conhecemos um nome, um Deus somente, cujo nome é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando batizamos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada membro tendo a sua própria função. Nós não podemos afirmar, por exemplo, que o Pai morreu por nós. A Bíblia não diz isto. Isto, inclusive, é uma heresia conhecida como patripassionismo. É uma antiga heresia que o Pai veio em forma de um filho e morreu por nós. Então Deus morreu. É uma heresia. Não podemos orar para o Espírito Santo. Não oramos para o Espírito. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou para orar para quem? Pai. Para o nosso Pai Celestial. Não é o Espírito, nem tampouco Jesus, que nos adota como filhos. A adoção de filhos é feito pelo Pai, por causa da obra do Filho. E não foi o Espírito que mandou o Filho morrer em nosso lugar. Não foi o Espírito Santo que nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, não. Foi o Pai, Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira. Agora, isso parece até uma pequena exercício de semântica, e há pessoas que perguntam, mas não é tudo a mesma coisa? Afinal de contas, os três não são iguais? Sim, os três são Deus, mas é importante entender que a Bíblia revela o Pai. Aliás, mais do que isso, Deus se revela através da Bíblia com tanta clareza que nós devemos levar a sério o que a Bíblia contém. Hoje em dia está na moda pensar em Deus fora da caixa. Vamos pensar sobre Deus em termos filosóficos. Inclusive, digamos a verdade, muitas pessoas se confundiram recentemente com o lançamento de um filme sobre Deus, A Cabana. Não sei se alguém aqui viu A Cabana. Mas é uma gororoba de esoterismo que não tem absolutamente nada a ver com a revelação que Deus deu de si mesmo. Por que Deus não é mãe? A Bíblia foi escrita em termos muito claros. A Bíblia é a revelação de Deus e é útil, como disse Paulo ao Timóteo, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, há implicações, há consequências práticas para tudo que Deus revelou. E mudar isto mexe no quê? Na utilidade da palavra. Recorrer a outra coisa pode ser interessante, um exercício de imaginação interessante e fantasioso, mas não é prático, não leva a qualquer tipo de benefício.
Para que a palavra de Deus nos beneficie, nós temos que nos disciplinar a letra. É claro que a letra, existe a passagem que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas veja só, é pela letra que nós temos as verdades fundamentais da nossa fé. Claro que precisa ser vivificado pelo Espírito, mas o Espírito jamais contradiz a letra, jamais contradiz o que foi revelado por Deus. Então, nós temos que nos disciplinar a palavra de Deus. Este livro não é uma camisa de força. Esse livro é uma lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é uma espada de dois gumes, separando aquilo que é de Deus daquilo que não é, daquilo que é do Espírito e daquilo que é da alma humana. Esta palavra é preciosa, não é uma prisão, não é uma camisa de força. A pessoa diz, vocês são muito bitolados. Não, nós somos radicados, nós somos radicalmente definidos no nosso modo de pensar pela palavra de Deus, que é riquíssima, que é plena e que mais? Ela é inspirada por Deus, dada por Deus, literalmente Deus exalou, Deus respirou, essa palavra vem da própria boca de Deus, através de agência humana, de homens, autores que escreveram e que ao longo de 2 milênios, produziram esse livro que é de uma consistência, de uma simetria, de uma coerência absoluta, inexistente em outros tipos de literatura. Isto tudo ao longo de 2000 anos da sua composição. Temos aqui algo que veio de Deus. E é útil para a nossa instrução, é útil para a nossa edificação, é útil para a nossa correção. Ou seja, a palavra de Deus nos apruma, nos assunta, nos direciona, nos guia, nos ilumina, mostra claramente o que é verdade e o que não é verdade. Então, qualquer voo de imaginação, qualquer viagem que nós podemos ver, por mais belo que seja, por mais bem preparado que seja, não passa disto, um voo de imaginação, não acrescenta a algo que já vem completo. Por que chover no molhado quando nós temos aqui a própria palavra de Deus? Bom, a doutrina da Santíssima Trindade é, portanto, uma doutrina bíblica e igualmente prática e fundamental na nossa formação como discípulos de Cristo. Ele tem um fundamento, claro, mas ele também tem uma prática, tem uma consequência. E o resumo desta doutrina da Santíssima Trindade foi cunhado pelo teólogo Tertuliano, um teólogo do norte da África, que disse: há um só Deus, uma só essência, mas que se expressa em 3 pessoas. Há uma essência, um Deus, em 3 pessoas. Não são 3 manifestações de uma só pessoa. Isto é uma heresia também, conhecido como modalismo, que diz que Deus às vezes veste o chapéu de pai, e às vezes ele troca o chapéu e agora é filho, e depois troca o chapéu e agora é espírito, ou ele se disfarça de filho, ou se disfarça de espírito. Não, são 3 pessoas. Mas também não são três deuses, veja só, há um equilíbrio aqui. É um só Deus, 3 pessoas. Não é uma pessoa se disfarçando de 3 maneiras diferentes, não. Mas também, o outro extremo seria dizer que eles são 3 deuses. Isso também, nisto há um contrassenso. Não há possibilidade de haver 3 deuses todo-poderosos, todos poderosos. Todo-poderosos? Obrigado, meu bem. Ainda sofro um pouquinho esse impedimento linguístico, né? Que de ter português como minha segunda língua. Não são 3 deuses todo-poderosos, não pode, porque se fossem 3 todos-poderosos, o poder de um limitaria o poder de outro. Só há um Deus todo-poderoso.
Todo-Poderoso. Sabemos, então, que, como Anselmo disse, para Deus realmente ser Deus, Ele teria que ser um de quem não seria possível imaginar outro maior. Ou seja, Deus é aquele que é maior do que todos os outros. É o ser maior, soberano, infinito. Não há espaço para um segundo Deus. Mas temos então 3 pessoas, e isso é visto claramente na palavra de Deus, tanto na narrativa como também nas próprias palavras afirmadas por Jesus. A Trindade não é muito clara no Antigo Testamento. Essa doutrina é uma doutrina que aflora mais no Novo Testamento, com a vinda do Filho. No Velho Testamento não havia esse conceito de 3 pessoas, um só Deus. No Velho Testamento você tem principalmente a ênfase sobre um único Deus. No Novo Testamento, no entanto, essa doutrina se mostra, se revela, se completa, tanto na narrativa em si, como também nas palavras de Cristo. Vejamos um exemplo disto em Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, versículo 21 e 22. Diz: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Dificilmente achamos uma narrativa tão clara, tão explícita sobre a interação entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Para Agostinho, e Agostinho teve um certo problema com essa passagem, porque ele disse: como é que nós não podemos imaginar que há 3 deuses? Porque para Agostinho, ele disse, essa passagem parece apontar para 3 deuses, porque você vê uma certa separação das 3 pessoas, né? Mas a solução que Agostinho achou foi: mas os 3 estavam envolvidos e cooperaram numa única ação, num único momento, ou seja, os 3 sempre agem em uníssono, sempre agem em cooperação um com o outro. Nós vamos ver isso no texto que nós lemos no início. Nós vamos voltar para esse texto e ver que há uma dança entre os 3, há uma cooperação entre os 3, há uma interação onde os 3 agem completamente unidos. Mas no momento do batismo, os 3 estavam realizando a mesma coisa. Havia um estabelecimento de Cristo como o Filho amado e como o Cristo ungido. Então o Pai fala: este meu filho, o Espírito desce sobre ele. Outro exemplo, João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 1 a 5. Já falamos bastante sobre essa passagem. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que a palavra, ou o verbo, na revista atualizada diz o verbo, o logos, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Agora, parece que apenas 2 membros da Santíssima Trindade estavam envolvidos na criação. Aqui afirma, claro que João está falando sobre Cristo, ele está falando sobre a identidade de Jesus, e expressando isso por meio deste conceito do Logos, que é um conceito complexo, mas era familiar para especialmente os gregos, especialmente os helenistas.
Mas houve uma terceira pessoa envolvida. O terceiro membro da Santíssima Trindade também estava presente na criação. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 1. Abre em Gênesis 1, versículos 1 e 2. E você verá que não só o Pai e o Filho, mas o Espírito também estava envolvido. Gênesis 1. E é interessante porque João começa seu evangelho usando os mesmos termos que nós achamos em Gênesis capítulo 1, ou seja, no princípio. Ele está falando sobre um momento antes da criação, antes do tempo e do espaço começarem. Aqui diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo também estava presente. Os três cooperaram, portanto. E a ideia aqui é que o Espírito de Deus, literalmente diz assim, se movia sobre... A ideia é que o Espírito de Deus estava... E o verbo usado é o mesmo verbo que se usa de uma galinha que está chocando os seus ovos. Literalmente a galinha senta sobre os seus ovos para aquecer os ovos. O Espírito Santo estava sobre a face das águas, preparando o momento em que o Pai falaria, haja luz, haja sol, haja lua, haja separação de águas. Ou seja, o Espírito já estava preparando. Os três estão presentes, portanto, na criação. Aliás, os três sempre cooperam, sempre estão em ação. Agora, isso também acontece em relação a nós. Voltemos ao texto original que nós lemos hoje, João 14. Vamos por partes aqui. João 14, versículo 15, de novo. Diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus está falando. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Veja, essa promessa vem após 3 anos de ministério. Jesus está prestes, Jesus está prestes a completar a sua obra na cruz. Isso tudo faz parte de um discurso preparatório para a paixão de Cristo. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, eu vou para um lugar onde vocês não poderão seguir, mas eu voltarei, eu estarei de volta. E ele promete então, baseado em tudo que ele tinha falado durante esses 3 anos, ele disse que se vocês me obedecerem, então eu pedirei ao Pai outro conselheiro, porque Jesus tinha servido como conselheiro, tinha servido como rabino destes seguidores, como mestre desses seguidores. Nós vemos os discípulos propondo perguntas a Jesus, é agora que vem o reino, ou perguntando quantas vezes devemos perdoar, ou nos ensina a orar. Ou seja, ele serviu como guia espiritual, como conselheiro, como mestre, mas ele disse, eu vou mandar outros, se obedecerem até onde eu tenho falado, se me obedecerem, então eu pedirei ao Pai e ele mandará outro conselheiro. Só os que seguem a Cristo recebem esse conselheiro, podem receber esse conselheiro, podem gozar dos conselhos do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. E ele disse a eles, ele está com vocês, mas ele agora estará em vocês. Não mais somente uma presença que acompanha, mas agora uma habitação espiritual em nós. O Espírito Santo viria a encher o coração, ou seja, o Espírito Santo já estava presente, ele já estava em ação na própria vida de Cristo. E nós vamos ver isso semana que vem, a ação do Espírito Santo no Filho, que dependeu do poder do Espírito em tudo que ele fazia.
Mas continuando, versículo 18: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Veja, ele fala do Espírito que estava com eles, mas que viria habitar neles. Agora ele diz: eu e meu Pai também viremos e faremos habitação em vocês. Ou seja, a Santíssima Trindade continua a agir em uníssono. Os três agem juntos. Não existe separação de propósitos. Não existe o Espírito Santo fazendo uma coisa enquanto o Pai e o Filho estão a cuidar de outras coisas. Não existe, só existe um propósito em Deus, só existe uma vontade em Deus, só existe uma agenda em Deus. O Espírito Santo está sempre em total sincronia com o Pai e com o Filho. E os três prometem, Jesus promete que os três farão morada em nós. Então, se nós dissemos Cristo habita em mim, estamos dizendo a verdade. Se nós dizemos que o Pai habita em mim, sim, estamos dizendo a verdade. Mas nós temos também que dizer, tudo isso acontece no poder do Espírito, porque Cristo voltou a estar à destra do Pai, e o Espírito vem então, e Ele é o agente que traz esta habitação dos três em nós. É o Espírito, é a vida no Espírito que faz essa diferença. Versículo 24, continuando: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aqui já começamos a ver algo novo sobre o Espírito. Não só o Espírito é o agente pelo qual o Pai e Filho habitam em nós, mas o Espírito vem para ser o nosso conselheiro e nos levar a entender a verdade. Ele nos guia a toda verdade, toda boa doutrina. E hoje vivemos num mundo cheio de teólogos de internet. Eu não sei quantos acompanham na internet. Quantos aqui são amigos no Facebook? Eu acompanho a internet, as discussões teológicas. Só, né? Os teólogos aqui estão acompanhando. Há muitos teólogos por aí que acham que descobriram o calvinismo, já são mestres e falam de Deus e falam das coisas de Deus usando um versículo aqui, um versículo ali. Eu vejo muita gente com raiva, eu vejo muita gente discutindo, não com um espírito muito cristão. E eu tento ensinar, eu tento mostrar que o verdadeiro teólogo não estuda a palavra de Deus e não estuda as coisas de Deus como se estivesse num laboratório com aquele jaleco de cientista. Mas a boa teologia se faz com a Bíblia na mão e com o joelho no chão. Os que obedecem a Cristo recebem o Espírito da verdade. Eu conheço pessoas que entendem demais sobre teologia, mas não sabem nada da verdade. Seu coração não vive em obediência a Deus. Eles não refletem
a graça de Cristo, não demonstram o amor cristão. São pessoas raivosas, pessoas iradas, pessoas que estão mais preocupadas em ter razão do que ter a presença de Deus em sua vida. Isso não é boa teologia, isso não é boa doutrina. O estudo bíblico e o conhecimento da palavra de Deus depende de uma ação do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito, a Bíblia não faz sentido. Sem a ajuda da ação divina em nossa vida, nós não vamos entender, mesmo estudando todos os livros certos. Você pode ler a boa doutrina, os bons teólogos, você pode ler Stott, e você pode ler Franklin Ferreira, você pode ouvir Augusto Nicodemos, você pode ler J.I. Packer, você pode ler Calvino, pode ler Piper, e mesmo assim não entender bolufas de nada sobre Deus. Você pode conhecer toda a doutrina e não ver a verdade. Parece um contrassenso, mas é verdade. Nós aprendemos de Deus quando obedecemos às palavras de Cristo. Ele concede o seu Espírito, Ele abre os nossos olhos para ver o que Deus realmente quer dizer através da sua palavra. O estudo é fundamental, claro, nós temos um seminário online para ajudar pessoas a estudar melhor a palavra de Deus, a doutrina bíblica, a teologia sistemática, teologia bíblica, a história da igreja, enfim. Mas só vamos chegar ao nosso alvo se, como Anselmo e Agostinho falaram, estivermos seguindo o caminho de fé à busca de entendimento. Fé vem primeiro, fé e entendimento. Mas o Espírito não é apenas o Espírito de ensino, o Espírito da verdade, como também o Espírito Santo nos concede a sua paz. Essa frase que termina essa passagem que acabamos de ler, frequentemente é citada independente das questões trinitarianas. A minha paz vos dou. Que paz é esta? Que paz é esta? O nosso Deus é o Senhor da paz, e o Espírito que Ele manda nos concede a paz. É pelo seu poder que nós temos paz. Neste mundo, o que mais falta é a paz de Deus. Eu tenho lido sobre os rumores de guerras que estão surgindo ao redor do mundo. A preocupação com a beligerância da Coreia do Norte. Anteontem assistimos o conflito entre poderes, o sindicalismo contra o poder do governo. E nós vimos pessoas na rua, tocando fogo em ônibus. Meus irmãos, o nosso mundo não está em paz. Não está em paz. Ele nos promete a paz, e a paz nós recebemos por meio do Espírito Santo. Nós falamos muito sobre o Pai e o Filho. E igrejas pentecostais falam muito sobre as manifestações do Espírito Santo, mas a verdade é, para entendermos o Espírito, temos que entender os propósitos do Pai e do Filho. Você não pode simplesmente ser uma igreja do Espírito Santo. Você não pode ser apenas uma igreja que lida com dons espirituais. Isso tudo faz parte de uma economia única. O Pai amou, o Filho se sacrificou, o Espírito santifica, ilumina, ensina e nos concede a paz. Mas não faz isso independente, nem tampouco do Filho, nem do Pai. Todos os três agem em uníssono. E quando o Espírito vem habitar o nosso coração, o Pai vem e habita no nosso coração. E o Filho vem e habita no nosso coração. Quando nós oramos para o Pai, oramos no poder do Espírito e em nome do Filho.
Quando o Filho veio, desceu para as águas do batismo, o Pai disse: este meu Filho em quem me aprazo, ouçam-no, e o Espírito desceu em forma corpórea. Quando o próprio Filho estava se preparando para Calvário, orou para o Pai, foi fortalecido no Espírito. Nós vemos quando Jesus, após ser batizado, ele foi levado pelo Espírito, guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E no deserto citou as palavras do Pai, ao ponto do diabo dizer: transforme essas pedras em pães. Disse: não é só de pão que se vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, citando novamente o Pai. Os três trabalham juntos, é uma dança, é uma cooperação, os três. E quando nós vemos a palavra de Deus, isso se torna tão claro. E eu confesso, quando eu vejo obras fantasiosas a respeito de Deus, eu fico com um pouco de raiva. Eu fico mais com raiva quando eu vejo cristãos dizer: bom, é bom que nós tenhamos uma nova perspectiva, uma outra opinião. Que outra opinião precisamos se Deus mesmo se revela através da sua palavra sagrada? Durante as próximas semanas, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre a pessoa, sobre os planos, sobre o potencial e sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não porque somos uma igreja pentecostal, mas porque os três trabalham sempre em uníssono. Contamos com o poder do Espírito para abrir os nossos olhos, para nos guiar nas veredas da justiça, para nos abençoar no nosso propósito de obedecer o Pai e para nos conceder a paz. Vamos curvar as nossas cabeças. Nosso Deus e Pai celestial, precisamos de uma nova visitação do Teu Espírito, de um novo derramado do Teu Espírito no nosso meio e na igreja no Brasil. Sentimos, Senhor, que vivemos em dias confusos. Vemos claramente que pessoas estão confusas sobre a verdade, que pessoas ainda carecem da paz de Cristo no seu coração. Muitos cristãos andam atribulados, andam brigando à toa, andam debatendo, andam enfrentando uns aos outros de uma maneira tão pouco cristã. Precisamos do poder do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. Precisamos Te conhecer no nosso íntimo, de ver o que o mundo não pode ver, de enxergar o que o mundo insiste em não olhar. Precisamos, Senhor, do Teu poder renovando as nossas vidas, guiando-nos e dando-nos sabedoria, abrindo os nossos olhos para a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, mas que por desobediência deixamos de enxergar e dificilmente entendemos. Eu peço, Pai, que durante essas próximas semanas possamos nos aprofundar no conhecimento de Ti, de Cristo e do Espírito Santo. Esse mistério que norteia a vida dos fiéis há 2000 anos. Esse mistério que faz parte da revelação da Tua pessoa para nós. Este mistério que talvez não consigamos explicar, pois se trata de fato de um mistério. Mas na medida que a Tua palavra explica, na medida que a Tua palavra revela, na medida que a Tua palavra ensina, que possamos abraçar essas verdades e mais ainda, termos uma vida no Espírito mais profunda, mais real,
mais ativa, pois até há entre nós pessoas que já conheceram os teus caminhos e já foram muito usados por ti, mas o seu coração está frio. Não ouvimos mais a tua voz, não sentimos mais o impulso do Espírito, não somos mais sensíveis à tua vontade, e falta-nos paz. Acabamos nos ocupando de tantas coisas, preocupando-nos com tantas coisas, e somos tão menos espirituais do que fomos no passado. Pai, eu peço que durante estas semanas possamos abrir os nossos olhos de novo, voltar a nossa atenção de novo para a promessa do Espírito Santo em nós, guiando, aquecendo, corrigindo, consolando, pacificando e instruindo. Oh Espírito de Deus, vem. Espírito de Deus, vem. Vem curar, vem consolar, vem renovar. Vem rejuvenescer a nossa fé. Leva-nos de volta ao nosso primeiro amor. Muitos se lembram de tempos em que oravam em línguas, mas não fazem mais. Muitos se lembram de serem usados com palavras de profecia até, mas não ouvem mais a Ti. Muitos conhecem e sabem o que é receber um impulso do Espírito para falar de Cristo com alguém, ou de orar por alguém, mas essa sensibilidade passou e nos tornamos insensíveis. Senhor, aplica o óleo do Espírito sobre os nossos corações, aquece-nos com a Tua presença. Abre os nossos olhos, desperta-nos para uma vida vigorosa de fé, para que a Tua boa mão haja por nosso intermédio, para que sejamos servos, para que sejamos luzes em meio às trevas, para que ao abrir a nossa boca abençoemos. Pai amado, renova-nos no Espírito Santo, derrama sobre nós da Tua unção, renova em nós, Senhor, a comunhão preciosa contigo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sabemos que Tu estás batendo a porta de muitos corações. Sabemos que Cristo está à porta de muitos corações aqui, com a mesma e antiga promessa: se alguém abrir, eu entrarei, terei comunhão com Ele. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. Enche-nos, Tua presença nos alegra, Tua presença nos consola, Tua presença nos renova. Derrama, Pai, do Teu Espírito sobre nós, como em tempos antigos. E para os que ainda não conhecem e nunca conheceram, Senhor, que a plenitude do Espírito venha encher os nossos corações e as nossas vidas. Nós te pedimos em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém.